Deus não é do jeito que você pensa que é. Não é onipresente, onipotente, onisciente. Não é o criador de tudo e todos. E sim, só um aspecto e representação de algo do universo. 4 de novembro de 2024 foi o dia do Hazbin Calypse. O caos na comunidade de Hazbin Hotel por conta de inúmeros vazamentos da segunda temporada. Então esse vídeo contém spoiler. Siga por sua conta e risco. O portador da voz de Deus é um personagem que apareceu nos vazamentos de Hazbin Hotel. Nos vazamentos que envolvem o céu. Um deles é o julgamento de Serpentinus. Questionamento do céu de como Serpentinus, um pecador, conseguiu adentrar o céu. Temos um grande tumulto entre os anjos. Com isso, Serah decide chamar o portador ou a portadora da voz de Deus. Nesse caso seria praticamente um arauto, um oráculo, que é praticamente um mensageiro, um orador que transmite as mensagens e ordens de alguém superior. No caso aqui, uma outra divindade, uma divindade em si. Também podemos ver a portadora da voz de Deus como uma conselheira de Serah, onde é claro que Serah é a Serafim-chefe. Tanto nessas cenas vazadas e também no playbill de Hazbin Hotel. Praticamente diz que Serah é a primeira Serafim. No caso aqui, a cabeça que comanda todo mundo ali. Ah, mas Gá, você mesmo disse que é portador da voz de Deus. A palavra Deus está nessa frase, então tecnicamente Deus existe. Sim e não. Pelo simples fato que um é porque tem a palavra Deus, que é o Deus que geral conhece. O ser onipotente, onipresente, onisciente. Pode não ser um Deus monoteísta, um Deus supremo, detentor de tudo e criador de tudo. Que é praticamente o Deus cristão, católico, judaico, islâmico. Pode ser um Deus tanto deísta como um Deus politeísta. Deísta é praticamente um Deus que criou as coisas, porém ele não interfere nelas. Deixa o curso natural seguir. Politeísta praticamente é um panteão de deuses. Vários deuses que praticamente representam uma característica, um aspecto do universo. Um grande exemplo é a nossa querida mitologia grega, onde temos Zeus, Hades, Poseidon, Ares, Atena, etc, etc, etc. No caso aqui de Hazbin Hotel, eu acho que se encaixa em politeísta. No mais específico, duas divindades que são dois aspectos do universo. No início da história, vimos Charlie contando lá uma breve história do surgimento do inferno, onde ela mesma diz que os anjos criaram praticamente o universo, expandiram o universo e propagavam o bem e protegiam todos do mal. Com esta frase de Charlie, vimos duas figuras interessantes que representavam o que ela fala. Quando ela fala do bem, aparece uma figura totalmente branca, e quando ela fala do mal, aparece uma figura totalmente obscura. Logo à frente, vimos que Eva comeu o fruto proibido, o fruto da sabedoria, assim criando um novo reino de escuridão, permitindo o mal adentrar na terra. Isso me faz entender que temos duas divindades, uma que é totalmente maligna e uma totalmente benéfica. Caso esta totalmente maligna seria Ra, a raiz de todo mal, aquelas raízes que formam uma mão em torno da terra. Vimos no pós Eva comer a fruta. E possivelmente teremos o oposto, a raiz de todo bem. Nesse caso, a portadora da voz de Deus, esse Deus seria essa raiz. O oposto de Ra, duas forças universais que dependem uma da outra para existir. Contudo, por serem duas divindades que dependem uma da outra, que representam aspectos do universo, ainda podem ser divindades deístas, principalmente esta divindade que seria totalmente benigna, a raiz de todo bem, pelo simples fato que os anjos em si não interferem na vida humana, algo que vimos quando os querubins são expulsos do paraíso, após influenciar o falecimento daquele bilionário. Porém, por outro lado, também nos dá a entender que os querubins foram mandados ali por alguém do céu, tentando fazer aquele bilionário se redimir. Mas vimos que não dá tão certo, então isso fica meio ambíguo se o céu pode interferir na vida humana ou não podem. O Deus que a maioria conhece, que é o que pode tudo, é tudo e sabe tudo, na minha visão é um tipo de personagem para a história que é uma porcaria, pelo simples fato que ele pode tudo, é tudo e sabe de tudo. O inimigo da história, o vilão da história que bateria de frente com ele ou com outros personagens ali, praticamente é um inimigo que ele já previu. Ele previu, ele sabe como funciona e ele sabe como derrotar. E o inimigo também não vai derrotar ele, porque ele pode tudo. Este tipo de personagem, na minha visão, eu não sou escritor, eu só sou um comentarista, por assim dizer, personagem bem difícil de trabalhar e ser legal. Na minha visão, esse tipo de personagem que é divindade, assim como um todo, devia ficar em plano de fundo, sendo algo só de fundo, no máximo um mito ou realmente como uma religião dentro de um universo, sendo algo ambíguo, se ela existe ou se não existe.
Mundo real, 50-50, é ou não é? Porque se deixar estampado que é, parece que fica broxante a história, parece que a história fica meio que se dane o que vai acontecer, porque eu vou me preocupar, porque eu vou pensar no que vai acontecer. É isso que eu sinto ao pensar na existência de um Deus que é tudo, pode tudo e sabe tudo no universo de Hazbin Hotel. Por isso eu creio realmente pelos indícios que teremos duas divindades, dois indivíduos que são opostos um do outro. Outro ponto também é que Hazbin Hotel não bebe só do cristianismo, judaísmo, catolicismo, ele bebe de inúmeras mitologias. Ele é uma feijoada de tudo, inúmeras coisas que Visi Pop viu em sua vida e pensou em colocar na sua história, criando essa feijoadona animada. Porém, vamos supor se realmente vai ser esse tipo de Deus, o Deus que pode tudo. Eu fico pensando como geral vai ver isso, já que quando a série lançou, já tacaram o pau na série pelo simples fato da protagonista da série ser a filha de Lúcifer. Por isso já começaram a tacar hate na série por estar desvirtuando as crianças, sendo que a série é uma série para adultos, se eu não me engano, não me lembro agora a classificação direita. E se seu filho está assistindo e não tem a idade para assistir, a culpa não é da plataforma, nem do estúdio, nem da criadora, e sim a culpa é sua, por você não prestar atenção no seu filho. Outro ponto também que eu vi muita gente tacando hate em Hazbin Hotel pelo simples fato de que os anjos são os inimigos, e é meio óbvio os anjos serem inimigos, afinal a protagonista é filha de Lúcifer, e o objetivo de Charlie é algo desacreditado pelos anjos, e é algo que bate uma atitude dos anjos, que é o extermínio. Faz total sentido os anjos serem vistos como os inimigos, principalmente os anjos exorcistas, pois eles são um obstáculo para Charlie. Agora eu fico pensando se realmente essa divindade irá aparecer em Hazbin Hotel. No caso, se eu estiver certo, forem duas dualidades, caso apareçam para interferir na história, no rumo da obra, vai escalar muito mais os acontecimentos, e não só afetando o céu e o inferno, e sim o mundo humano. Sairia do centro da história, que era a redenção em cima dos pecadores. Fora que Ra, a raiz de todo mal, é um personagem que só temos uma imagem e uma frase que Visi Pop soltou, um inimigo eminente, e depois disso nunca mais tivemos nenhuma notícia, nada sobre ela. Assim, ela pode ser uma ideia descartada ou uma ideia que permanecerá, só que vai ficar de plano de fundo, como essa outra divindade que será o oposto dela, a raiz de todo bem. Ambos ficarão de plano de fundo e seus oráculos, arautos ou receptáculos irão agir por elas. Mas aqui veremos a raiz de todo bem através da portadora da voz de Deus, e veremos a raiz de todo mal, nossa querida Ra, através de outro personagem. Mas aqui, creio eu, talvez seja Eva. Eva, após comer o fruto proibido, pode ter se tornado o arauto ou mesmo o receptáculo de uma parcela da raiz de todo mal. Assim, ela que propagou o mal pelo planeta. Ou existe a grande possibilidade de que essas duas divindades sejam o céu e o inferno. Ué, como assim? Os locais? Exatamente. O inferno, por exemplo, vimos vários olhos ao redor de toda parte, e alguns objetos meio vivos, nos dando a entender que são orgânicos, me fazendo crer que o inferno por si só é vivo. Pode ser uma criatura ou mesmo o conceito de uma entidade ali. E o que impede do céu ser assim também, já que o inferno e o céu são quase um reflexo do outro. Não são totalmente, porém possuem características semelhantes. E o céu e o inferno seriam duas dimensões, dois mundos vivos, muito semelhante ao ego do filme dos Guardiões da Galáxia. Porém, esse debate de existência de Deus no universo de Hazbin Hotel só vai ser esclarecido lá pra frente, após mais temporadas. Possivelmente teremos algumas coisas a mais na quarta temporada, assim, até mesmo a aparição, quem sabe, né? Tudo, qual é a sua visão perante tudo isso? O que você acha? Deus existe? Deus não existe? Qual é o tipo de Deus que você acha que existe? Mas vou deixar aqui do lado um vídeo onde eu explico quem tem a alma de Alastor, e talvez essa pessoa possa ter conexão com Ra. Te vejo lá, hein?